Daniel capítulo 5, do verso 13 ao 17. Diz a Escritura, meus irmãos: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu, aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui, Senhor. Temos já lido a palavra. Agora é um momento tão importante da exposição das Escrituras. Fala conosco, Senhor, que o Espírito nos conduza, nos faça entender este texto e aplique ao nosso coração, à nossa vida, à nossa situação neste mundo, e o Seu nome seja louvado e nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus, Pai. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada, já tivemos oportunidade de fazer a exposição desse texto, verso 13 ao versículo 17. Mas assim, irmãos, ele é um texto tão importante que eu achei por bem nós hoje ainda ficarmos nele e nos determos, irmãos, porque a resposta de Daniel aqui, no versículo 17, diante do rei, quando Daniel ele diz assim: As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios ao outro, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. É uma reação de Daniel ao que o rei estava fazendo a ele, como o rei estava tratando Daniel. Nós vimos semana passada que aqui são dois homens, duas atitudes completamente diferentes. E essa reação de Daniel, ela é muito importante, irmãos. Então, se antes de nós passarmos adiante, de nós seguirmos, né, é bom nós olharmos mais um pouco, com mais cuidado, esse versículo 17, para nós pensarmos realmente nisso que está acontecendo aqui, nessa resposta do profeta, na maneira como ele trata a questão, porque isso tem lições para nós, irmãos, muito, muito preciosas. Na verdade, aqui, eu quero hoje falar do que realmente importa, porque quando você vê Daniel, ele desprezar as dádivas do rei, ele está mostrando o que realmente importa. Então, o rei chega para ele e diz assim: Olha, eu vou te dar esse vestido de púrpura, essa cadeia de ouro, quer dizer, coisas valiosas e coisas que o honrariam diante da Babilônia, na Babilônia. E quando ele diz assim ainda mais, ele diz: No reino serás o terceiro governante. Então o Daniel diz assim: Olha, eu não quero isso. Então isso aqui, ele está julgando que essas dádivas do rei não têm valor para ele. Porque quando você diz assim, eu não quero isso, você está dizendo isso não tem valor, isso não é importante, pode ficar para ti. E quando ele diz também, contudo, eu darei a interpretação ao rei, ele está pelo outro lado mostrando o que tem valor. Então eu queria que vocês guardassem isso.
né? Então, quando ele diz assim, fique para ti, ele está dizendo, isso para mim não tem valor. Mas quando ele diz, eu vou dar a interpretação da mensagem, da visão que tu viste, que escreveu na parede, ele está dizendo, olha, isso aqui tem valor, eu não posso me calar, eu não posso ficar calado, mas as tuas dádivas não têm valor. Então, quando você vê isso, você compara o Daniel fazendo assim, e você compara com o Belsazar, e você vê que o Belsazar, como nós mostramos semana passada, ele chega com o profeta assim, por cima, né? Com cabeça erguida, dizendo, és tu um dos cativos que o meu pai trouxe de Judá? Em primeiro lugar, ele está ali com arrogância, ele está se colocando nesse momento como alguém que está, olha, tu és um cativo e eu sou o rei da Babilônia, que a Babilônia trouxe sobre Jerusalém o cativeiro, então nós somos superiores a vocês. É o orgulho humano, né? Quando ele coloca em segundo lugar, eu ouvi dizer, versículo 16, tenho ouvido dizer que tu podes dar a interpretação, resolver dúvidas, e ele põe o se sempre, né? Se puderes ler este escrito, fazer-me saber essa interpretação, ele está colocando aqui, olha, eu vou te testar, diferente, como nós vimos semana passada, eu mencionei semana passada, diferente de Nabucodonosor, que quando ele teve o sonho, e Daniel, ele ficou receoso devido à gravidade do que estava acontecendo, ele ficou receoso de explicar o sonho. O Nabucodonosor, ao contrário, diz assim, fala Daniel, fala. Então, é diferente do Belsazar. Então, o Nabucodonosor diz, fala. O Belsazar diz, se puderes. E colocando-se assim como alguém que vai testar o profeta, que está pondo o profeta num teste, a capacidade do profeta. E, finalmente, irmãos, quando ele coloca, caso possas fazer isso, que ele já tinha dito para os outros magos, outros não, né? Porque o Daniel é um profeta verdadeiro, mas ele tinha dito para os seus magos a mesma coisa, quando ele diz assim, olha, eu vou te vestir com púrpura, vou te dar uma cadeia de ouro, que são coisas do poder, da riqueza, das honrarias da Babilônia, e eu vou te colocar como terceiro no reino. Ele está se colocando como quem pode comprar o profeta, e como quem pode comprar, então, o próprio Deus. Ele está se colocando como negociante. E olha, observe uma coisa, quando ele faz isso, irmãos, ele está na posição de quem está, assim, com muito medo. Ele estava tremendo o joelho dele, você lembra disso, né? Estava tremendo o joelho dele, apavorado, sabe, com pavor mesmo, com medo muito grande. A rainha tinha entrado e tinha dito assim, olha, não precisas ficar apavorado, chama Daniel. Então é um rei que percebe que o juízo de Deus está sobre ele. Quando ele viu a mensagem, ele não pensou que fosse uma coisa boa. De alguma maneira ele percebeu já que era uma mensagem ruim para ele. Então essa pessoa, apesar de todo o medo, apesar de todo o pavor, ele ainda é arrogante. É impressionante isso. Então você vê aqui o homem da Babilônia contrastado com o homem de Judá, o homem crente em Deus. E o que faz a diferença exatamente é Deus. Enquanto que o Belsazar, ele está ali, meus irmãos, cheio de orgulho por causa da Babilônia, o Daniel, ele está ali em nome de Deus, cumprindo o seu papel em nome de Deus, servindo ao Senhor. Então, Belsazar é um homem da Babilônia, adora as coisas da Babilônia, serve as coisas da Babilônia, orgulhoso. E o Daniel é alguém que serve ao Senhor. Essa é a grande questão, por isso que ele diz, eu não quero essas coisas, eu rejeito esse procedimento teu, rei. Eu digo, olha, eu não quero isso, tu estás comprando, tentando comprar Deus, mas eu vou dizer o que Deus está falando, porque Ele está falando, e o meu papel é falar.
falar, é explicar. Eu sou um profeta de Deus. Ai de mim se calar-me. Então eu tenho que falar, eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar porque Deus escreveu e eu sei o que Ele escreveu. Ele me revelou e eu estou aqui para mostrar o que Ele escreveu. Eu também estou aqui porque eu não vendo a palavra de Deus, mas eu explico a palavra de Deus para a glória dele e para o bem dos homens. Eu não sou um vendilhão, eu não sou um mercenário, eu não sou alguém que está usando as coisas de Deus, mas eu sou aquele que serve a Deus e quer o bem dos homens. Vocês têm percebido isso, né, irmãos? Que o Daniel, ele dá conselho para Nabucodonosor, ele trabalhou para a salvação dos magos lá atrás, ele é um homem que tem cuidado também com as pessoas, serve a Deus, ama a Deus, não é vendido. Quando ele aceitou, já expliquei também para vocês semana passada, que ele aceitou benefícios da Babilônia, ele era também um homem poderoso, ele aceitou, por exemplo, benefícios que o Nabucodonosor deu a ele, mas toda vez que ele aceitava isso, era para serviço de Deus, era porque ali Deus tinha um propósito. Mas quando aqui o Belsazar quer comprá-lo, ele não aceita, porque ele serve a Deus, ele não serve o ouro, a prata, os homens, ele serve a Deus e ele quer o bem dos homens. Mas esse aqui foi o que nós falamos semana passada, irmãos, e isso forma uma base para o que eu quero tratar hoje, mencionar hoje. E é exatamente aquilo que eu já disse brevemente nessa nossa introdução. O que importa, irmãos, quando você vê um homem como Belsazar agindo como ele age, você vai ver que ele age porque ele tem um juízo do que é importante. Ele julga o que é importante. Quando você vê Daniel agir como ele age, responder como ele responde, Daniel também tem um juízo do que é importante. Ele considera algo como importante. Belsazar também. Então, esses dois homens, o que é importante para Belsazar? O que importa para ele? O que importa para ele, irmãos, é aquilo que está lá no jardim do Éden. Eu vou ler aqui, eu sei que eu já li tantas vezes com vocês, mas é muito importante nós lermos agora, que quando você lê aqui, vamos voltar lá para olhar Gênesis, rapidinho, irmão, Gênesis capítulo 3. Quando você olha em Gênesis capítulo 3, depois que Adão caiu, existe uma palavra aqui que Adão dá a Deus quando o Senhor o questiona, não é? Que é a seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 12. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Quando Deus questiona Adão, Adão responde assim: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Compare isso aqui com o capítulo 2, o versículo 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E vamos ler agora o versículo 23, que é quando Deus dá a mulher para o homem, e o Adão então responde assim, no versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando você compara esse trecho, Deus dizendo assim, olha, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea, isto é, uma socorrista tal qual ele, ser humano, que os outros eram animais. Vou fazer uma auxiliadora, uma socorrista, alguém que o auxilie, que o ajude. E aí Deus faz a mulher da costela dele, segundo aqui o texto.
e ele, quando ele vê a mulher, ele fica muito feliz. Ele diz agora essa é osso dos meus ossos, porque carne da minha carne, porque os animais não são. Ele não tinha uma companheira, agora ele tem. Então ele fica grato a Deus e ele recebe a mulher com alegria. Mas quando ele cai, ele fala isso da mulher. Ele fala o que está no versículo 12. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vocês percebem a diferença? Quando ele fala no capítulo 2, ele recebe a mulher com alegria, é porque ele está vendo as coisas de acordo com Deus. Porque Deus tinha dito assim, não é bom que ele esteja só. Quando ele fala no capítulo 3, fala mal da mulher, ele está vendo agora as coisas fora da visão divina. Ele está vendo agora como um homem rebelado, como um homem que não é mais submisso a Deus, como um homem que ele agora vive autonomamente e ele julga a Deus. Ele vive egocentrado. Agora o que importa para ele é a opinião dele, é o ego dele. Ele se endeusa. Ele se põe no centro. Então é isso que aconteceu na queda. Então, antes da queda, o homem via Deus como Deus. E Deus era o centro da vida dele. Depois da queda, agora quem vira Deus é o próprio homem. E Deus passa a ser julgado pelo homem. Então diz assim, olha, a mulher que me deste. Antes ele dizia, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por quê? Porque Deus tinha feito isso. Então ele está também louvando a Deus e recebendo a mulher com gratidão, com alegria. Mas agora não. Então o que mudou, irmãos? Mudou o que ele considera importante. Antes da queda, para Adão, importante era Deus. Deus era o centro da vida dele, ele vivia para Deus. Depois da queda, o importante é o eu dele, é o ego dele. E esse ego agora passa a dominar. Nós temos visto isso claramente no livro de Daniel. No capítulo anterior, nós vimos como o Nabucodonosor diz, eu fiz a Babilônia para o meu poder, para a minha glória. Lembra que nós vimos no capítulo anterior? Então, o eu, ele é Deus e ele é defendido. Então, quando nós olhamos para o homem natural, esses nossos dias, isso nós estamos vendo hoje, meus irmãos, na nossa cultura, na nossa situação, no nosso momento histórico aqui, nós estamos vendo exatamente isso. Como é que isso se manifesta? Esse texto ele é muito ilustrativo. Vou voltar já para Daniel. Peço que vocês mantenham a sua Bíblia aberta em Daniel, porque ele mostra aqui o que esse ego no centro, esse ego posto como Deus, o que ele ocasiona? Tá? As três atitudes de Belsazar, nesse trecho das Escrituras, mostram o que esse ego ocasiona. E o que acontece com o homem convertido? O homem convertido sai do centro do coração dele, sai do centro do seu ser, o ego, e agora Deus é entronizado, porque na verdade Deus é o centro, Deus é central, Deus deve ser louvado. Então, nós observamos isso em Daniel. Quando vocês leem o versículo 17, é muito significativo a ligação com o versículo 18. Eu vou pedir para vocês lerem agora comigo o 17. Quando Daniel ele fala assim, olha, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito, e falhei saber a interpretação. Agora olha o que ele diz no versículo 18, ó rei, Deus, ele não fala só Deus, ele volta a falar, vamos dizer assim, a dar um título para Deus que já aparece muito no capítulo 4, o Altíssimo. Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Veja que ele chama Deus de o Altíssimo. Deus é o Altíssimo, Deus está acima de todos. E não existe ninguém acima de Deus. Quando o homem ele é egocentrado, ele não é convertido,
Ele não vê Deus como o Altíssimo. Ele vê como Nabucodonosor vê. Você lembra? Ele foi no palácio dele e ele olhava de cima para baixo, Nabucodonosor, lá no capítulo 4. E dizia, eu fui Babilônia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando Nabucodonosor, ele é humilhado, ele se transforma num animal, a mente dele é perturbada, e as unhas crescem, e os pelos crescem, e ele fica ali no sereno, no orvalho, comendo capim com os animais. De repente ele é curado, e quando ele é curado, o que o texto diz no capítulo 4? Vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos, no capítulo 4, no versículo 34, e diz assim o texto, olha, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Então essa aqui é a postura de Nabucodonosor. A postura de Nabucodonosor muda. O Nabucodonosor orgulhoso, ele é assim, ele olha de cima para baixo. O Nabucodonosor humilhado, ele olha de baixo para cima. Diz o texto então que ele levantou os olhos ao céu. Ele lembrou que existe um céu. E eu expliquei para vocês na exposição do capítulo 4 que Daniel chega a colocar céu como uma denominação do próprio Deus. Então ele lembrou que existe um céu, existe um Deus, existe alguém acima de nós, existe um Altíssimo, e ele olha agora humilhado para o alto e bendiz esse Altíssimo e louva esse Altíssimo. Então é isso que Daniel está fazendo. Daniel é um homem que olha para cima. Daniel é um homem que olha de cima, de baixo, melhor dizendo, para cima. Ele é um homem que serve ao Altíssimo. Então, quando ele vai falar com o rei, e o rei chega para ele com aquelas migalhazinhas da Babilônia, né? Aqueles prêmiozinhos da Babilônia, ele diz assim, olha, não quero isso. E ele olha para cima e diz, eu quero te falar que o Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Então, é muito importante. O que é importante para Daniel? O Deus Altíssimo. O que é importante para Belsazar? O eu. Como eu procurei mostrar para vocês semana passada, no versículo 13 diz assim, falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então aqui está o homem normal, natural, conforme Adão, é aquele que olha de cima para baixo. Tu és o cativo que meu pai trouxe. Tu és o cativo, tu és aquele que foi escravizado. Tu és um povo inferior ao povo da Babilônia. Então, o homem que considera o ego como o que é importante, ele vai defender este ego. Acima de tudo, foi o que o Adão fez lá no Gênesis. E quando ele vai lidar com as outras pessoas, ele vai lidar com as outras pessoas assim, de cima para baixo. Esse é o primeiro efeito que o texto mostra aqui, do que é importante para o Belsazar, que é o próprio eu dele, o ego dele, ele é orgulhoso. Então ele vai tratar o Daniel como cativo, como abaixo dele, como inferior a ele. E é isso que o ego faz em nós, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque o Evangelho, ele é a cura disso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas vamos acompanhando aqui. Todas as relações humanas, elas são marcadas por isso. As pessoas estão na guerra do ego. Cada ser humano se sente Deus. E cada ser humano, na medida em que ele lida com os outros, em qualquer relação, seja de marido e mulher, pai e filho, de vizinho, de patrão e empregado, qualquer relação, esse ego entra. E cada um se sente superior aos outros, quer louvar a si mesmo e quer desmerecer o próximo, louvando a si mesmo. Esse é o motivo, por exemplo, vamos tratar aqui de algumas questões bem práticas. Quando as pessoas conversam, elas falam muito de si. Quando as pessoas lidam com os erros, elas lidam com os erros dos outros e dificilmente lidam com seus próprios erros.
Elas facilmente veem os pecados e os problemas dos outros, mas com muita dificuldade elas veem os pecados seus, dos seus próprios pecados. Foi o que Adão fez lá. A mulher me deu o fruto, mas ele não disse, eu comi o fruto. Ele tem uma dificuldade muito grande de dizer, eu comi o fruto. Então ele sempre vai lidar com o próximo como o culpado, como aquele que tem um problema, ou como aquele que é inferior. Mas eu sou melhor, eu sou mais justo, ou eu tenho razão. Então, o que importa, o que ele está fazendo no final das contas? Ele está defendendo o ego, ele está defendendo o seu eu. E ele passa então a humilhar o próximo. É isso que o Belsazar está fazendo aqui, em primeiro lugar. Segundo lugar, meus irmãos, isso está no versículo 15. Aliás, vou ler o 14, né? Eu pulei aqui. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para ler este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, fazer-me saber a sua interpretação, assim. Vamos olhando aqui. O que ele faz primeiro? Primeiro ele diz assim, eu tenho ouvido dizer que tu tens o Espírito dos deuses e que tu tens sabedoria, entendimento excelente, sabedoria excelente. De quem ele tinha ouvido dizer isso? Da rainha, que tinha falado, olha, não fique assim, porque tem o Daniel aqui no teu reino, e ele tem o Espírito dos deuses. Claro, irmãos, como eu já falei para vocês, ela falava isso numa linguagem pagã, né? Porque ela percebia que havia algo de sobrenatural em Daniel, então ela falava na sua linguagem pagã, mas nós sabemos que, na verdade, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha ali revelações do próprio Deus, que o próprio Deus dava a Daniel. Então o rei ouviu falar isso. Quando o rei ouviu falar isso, ele não acreditou logo, não. Observem que ele diz no versículo 15, que antes de ele chamar Daniel, ele já tinha feito o quê? Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para ler este escrito, me fazerem saber a interpretação, mas não puderam fazer nada. Ora, antes dele chamar Daniel, ele chamou os seus magos, os seus astrólogos, os seus sábios. Então, o que nós observamos aqui? Que o ego está agindo. Está agindo primeiro, no fato de que quando ele ouve, ele não acredita imediatamente, mas ele se põe como aquele que vai testar a sabedoria do profeta. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que na verdade foi antes, né, do que ele vai fazer agora, é o que ele já tinha feito anteriormente, ele chama primeiro os seus magos, e esses magos são os magos da Babilônia. É muito importante nós observarmos que quando ele diz para Daniel, tu és o cativo de Judá, ele está desmerecendo Judá, ele está desmerecendo o povo de Deus. Ele está dizendo com essas palavras que o povo de Deus é cativo, mas o povo da Babilônia é o povo que domina. Por isso que ele, antes de chamar Daniel, ele chama os seus magos, porque com isso ele está dizendo que a sabedoria está na Babilônia, a sabedoria está no reino da Babilônia. Tudo isso aqui, meus irmãos, é o ego. E aí, quando ele fala com o profeta, ele coloca o se puderes ler este escrito, ou seja, será que podes? Eu estou aqui para te testar, eu estou aqui para te questionar. Como é que isso funciona então, irmãos? Em qualquer sociedade, inclusive nos nossos dias. O homem natural, como ele é egocentrado, ele se coloca, mesmo quando ele está diante das realidades espirituais, mesmo quando ele fica com medo do juízo de Deus, mesmo quando ele pensa que a vida é curta, que ele vai morrer, e ele pensa no que vem depois, mesmo quando por algum motivo ele começa a pensar de que haverá um juízo, que ele tem que acertar as contas com Deus, se há um Deus, ele deve acertar as contas com Deus. Se por algum motivo ele pensa nisso, porque na maioria das vezes esse ego faz com que ele
na verdade, faça festa, como nós vimos na primeira parte do capítulo, e não se importe nem um pouco com o juízo, assim como ele estava. Deus acabou com a festa dele, mas antes ele estava fazendo a festa com o inimigo na porta dele para invadir a Babilônia. Mas quando de repente esse homem da Babilônia, ele se desperta por algum motivo, para as questões da sua alma, ou da eternidade, ou do que vem depois da morte. Quando ele começa a ter esse tipo de questionamento, o que ele faz, irmãos? Ele vai ouvir os seus sábios, os sábios que ele diz, esses são sábios. E quando ele vai ouvir o profeta de Deus, quando ele vai ouvir a palavra de Deus, ele se põe como quem testa, ele se põe como questionador da palavra de Deus. São essas duas coisas que acontecem. Eu queria ler com vocês um outro trecho, eu nem ia ler, mas eu acho bom também nós lermos. Romanos capítulo 1, que é tão importante, né? Eu sempre volto para Romanos 1, 2, porque é realmente a base. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca esse teste, irmãos, do homem natural. Veja o que ele diz aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E agora, o ponto que eu quero destacar está no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui está o homem natural. Paulo está dizendo que o homem, quando ele tem contato com a revelação de Deus, aqui na criação, na revelação geral, ele não aceita e ele se põe como questionador e ele vai se pôr como sábio e vai ouvir a sua sabedoria e não vai ouvir a palavra de Deus. Ele vai se pôr como quem testa a palavra de Deus e vai acabar por ouvir a sua sabedoria. É isso que Belsazar faz. Belsazar primeiro ouve os seus sábios, depois, quando a rainha fala, ele chama Daniel, mas ele chama Daniel como quem pode testar. Todos os homens naturais, irmãos, todos os homens não convertidos, ele se põe assim, ele se põe para ouvir os seus sábios, para ouvir as suas filosofias, as suas ideologias, a sua inteligência, a inteligência de outros homens que eles gostam, que concordem com eles, que concorde com o seu coração, com seus ídolos. Mas quando eles vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir a palavra de Deus como questionadores, como quem testa a palavra de Deus. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Eu disse para vocês semana passada que o povo de Israel, lá no deserto, dizia: será que Deus pode nos pôr mesmo na terra prometida? Por que nos tiraste do Egito, Moisés, para nos fazer morrer nessa terra, nesse deserto? O que é isso? Eles estão questionando Deus, questionando as promessas de Deus. Mas por último, meus irmãos, voltando para Daniel, veja, eu estou querendo mostrar para vocês que o ego, ele está sendo posto como principal, como importante, como que tem que ser defendido. O ego faz com que o Belsazar humilhe o profeta, o ego faz com que Belsazar ouça o profeta como quem questiona. E em terceiro lugar, o ego faz isso aqui, no versículo 16, na metade do versículo 16 diz assim: agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então, a próxima coisa que o ego faz agora, né, é dizer assim: olha, eu posso comprar a profecia, eu posso comprar a interpretação, eu posso dar honras para o profeta, e eu posso dar presentes valiosos para ele, eu posso pôr o profeta no terceiro lugar do reino da Babilônia.
Ele está comprando o profeta, querendo comprar, tentando comprar. Ele está tentando, então, através do seu poder, veja o ego aí agindo. Ele acredita realmente nisso, ele acredita que o vestido de púrpura é muito valioso, porque o ego dele considera isso valioso. Porque o ego dele desprezou a glória de Deus e pôs a sua esperança e dá o valor ao vestido de púrpura. Ele acredita mesmo que a cadeia de ouro vale alguma coisa. Ele acredita mesmo que o cargo de terceiro governante da Babilônia é muito valioso. Então ele diz assim: eu te darei isso se tu me deres a revelação. Se tu puderes interpretar, eu vou te dar isso. O que é isso, irmãos? É a tentativa de comprar o próximo e comprar o próprio Deus. A coisa é tão séria, que quando o ego ele está no centro do ser humano, e esse é o homem natural, ele fica imaginando que ele pode negociar com Deus. Todas as religiões pagãs, todas, irmãos, é expressão disso. Os homens acham que eles podem negociar com a divindade, comprar a divindade, oferecer alguma coisa, dar alguma coisa. Daí que vem todos os rituais. O que são os rituais e rituais que existem nas religiões pagãs e existe até no falso cristianismo? As pessoas dizem: eu vou fazer isso porque eu vou o quê? Comprar Deus. Eu vou comprar Deus. Eu vou fazer esta obra, eu vou fazer esse ritual, eu vou trazer esta oferta, o que for, eu vou fazer esse sacrifício, porque eu vou comprar Deus. É o ego dizendo: eu mereço e Deus tem que me dar. Mas isso se manifesta também de uma maneira assim, sabe, bem mesmo materialista, quando a pessoa acha mesmo que por dar dinheiro pode comprar a verdade, pode manipular aqueles que devem anunciar, que devem ensinar-lhes a verdade. Isso se manifesta, meus irmãos, também até mesmo naquele que é ateu, também até mesmo naquele que não vai à igreja nenhuma, que não segue nenhum ritual, que talvez se sinta até o grande intelectual, o grande filósofo e o homem dos nossos dias, super inteligente, secularizado, que não pensa em religião, que não pensa em cristianismo, na geração que nós vivemos, que podemos até chamá-la de pós-cristã. Ele se sente como alguém que pode comprar a sabedoria, manipular as revelações divinas, pela sua capacidade, pelo seu poder intelectual. Ele acha que ele pode comprar a sabedoria, adquiri-la pelo seu esforço intelectual, filosófico, o que for. Eu estou dando aqui alguns exemplos breves e práticos, irmãos, que nós observamos na nossa sociedade, da manifestação disso aqui. Mas isso chega também na relação com o próximo, porque quando o profeta, quando Belsazar, ele trata com o profeta, veja, ele está dizendo assim: este é um homem que eu posso comprar, este é um homem que eu posso manipular, este é um homem que eu posso fazer com que ele me diga o que eu quero ouvir com o meu poder, com o meu dinheiro, com as minhas honras. Ele se torna manipulador do próximo. O ego faz então com que as pessoas elas tenham uma relação não de serviço, mas de manipulação, às vezes até em nome de um benefício que elas possam fazer aos outros. Essas relações estão nos casamentos, nas relações pais e filhos, no trabalho, na sociedade em geral. É um tentando manipular o outro e comprar o outro e dominar o outro para adquirir a si benefícios. O homem do mundo, ele usa o outro para o seu benefício. O homem ególatra, ele usa o outro para o seu benefício. Isso acontece em todas as relações. Isso acontece, meus irmãos, com relação ao poder, ao dinheiro, à sexualidade. Todas as áreas, os homens, eles querem se aproveitar do outro
para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu eu. Eles manipulam o próximo para se servirem do próximo. É isso, meus queridos irmãos. E isso eles fazem muitas vezes achando que vão se dar bem. Eles podem tentar fazer isso até com a religião, até com o aspecto religioso, até com as esperanças em relação ao que vem depois da morte. O ego afeta tudo, irmãos. No final das contas, com tudo isso, em tudo isso, eles estão defendendo o seu eu, eles estão dizendo, porque o meu eu é importante, eu humilho o outro. Porque o meu eu é importante, eu testo o outro e testo a própria palavra de Deus. Porque o meu eu é importante, eu manipulo, tento manipular até a Deus e manipulo o próximo. No final das contas, o que importa para Belsazar? O que importa para o homem do mundo natural? O ego dele, o eu dele. Eu quero lhes perguntar esta noite, com toda a seriedade: existem sinais disso na sua vida? Disso que eu estou descrevendo aqui? Disso que eu estou falando aqui? Você consegue perceber isso na sua natureza, na sua natureza pecaminosa? Você consegue perceber essas coisas, irmão? Na maneira como você trata com os outros, talvez se sentindo superior em algum sentido, de alguma forma. Na maneira como você trata a palavra de Deus, você, quem sabe, está tentando testar a palavra de Deus, está dizendo assim, será que é assim mesmo? E testando a palavra. Na maneira como talvez você ache que pode, pelos seus talentos, pelo seu poder, alguma coisa sua, comprar o próprio Deus ou manipular o próximo. Tudo isso é natural, tudo isso é pecaminoso. Mesmo nós cristãos precisamos lutar contra essas coisas. Mas eu quero encerrar hoje mostrando Daniel. O que acontece com Daniel? Daniel é um homem que vence essas coisas. Por quê, irmãos? Porque Daniel, o ego dele não importa mais. Ele não está defendendo o seu eu. Ele está se pondo aqui no versículo 17 como um servo de Deus. Nas duas coisas. Vamos olhar o versículo 17 agora. Acompanhe comigo. Quando ele diz assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Primeiro. Segundo, contudo, lerei ao rei o escrito e falhei saber a interpretação. Permita-me agora colocar as coisas da seguinte maneira. Creio que isso vai esclarecer os meus irmãos. Veja, quando ele diz assim: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios ao outro. Aqui ele está fazendo uma consideração sobre o que é valioso, sobre o que tem valor. Falei para vocês lá na introdução. Então ele está dizendo assim: isso não é valioso para mim. O vestido de púrpura não é valioso para mim. A corrente de ouro não é valiosa para mim. O cargo de terceiro no reino não é valioso para mim. Eu não quero isso. Eu não dou valor a isso. Rei, eu dispenso essas coisas. Por que ele dispensa essas coisas? Porque ele já tem o que para ele vale mais. É o que ele vai falar no versículo 18. Deus, o Altíssimo. É isso, irmãos. Deus, o Altíssimo, é importante para ele. O que importa? O que é importante? Se você perguntar para Daniel, o que é importante? Daniel, é importante a púrpura? Não, Daniel diria. É importante a cadeia de ouro? Não, ele diria. É importante o cargo na Babilônia? O terceiro lugar na Babilônia? Não, ele diria. O que é importante, Daniel? Deus Altíssimo. Para mim, Deus é central. Ele é Altíssimo. Eu olho de baixo para cima e louvo a Deus. E como na linguagem de Nabucodonosor, no capítulo 4, exalto o Senhor. Eu exalto a Deus, eu louvo ao Senhor. E eu sei que Ele é que vale
E quando eu tenho que escolher entre a púrpura, a cadeia de ouro e o cargo e Deus, eu já sei o que eu escolhi. Deus. Sabe, na Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei disse: se vocês não adorarem o meu ídolo, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. O que eles falaram? Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, rei, fica sabendo que nós não adoraremos o teu ídolo. Nós temos o nosso Deus, nós amamos a Ele acima de tudo. Nós estamos livres. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, gostaria muito que vocês guardassem isso. O homem que sabe o valor de Deus é livre para servir a Deus. Você não pode manipular esse homem. Vocês estão entendendo que o Nabucodonosor não, o Belsazar está tentando manipular Daniel, mas não adianta, porque Daniel é livre, irmãos, porque o amor de Deus nos liberta para adorar a Ele. E olha, você não pode me comprar, você não pode me manipular, você não pode me forçar a nada, porque eu já fui conquistado pelo amor de Deus, eu já amo o Senhor, acabou. Então, é isso que Paulo fala: para mim o viver é Cristo. As pessoas acham que são livres quando elas estão pecando. Não, elas não são livres, não, elas são escravas de si, elas são escravas dos outros, elas são escravas da opinião dos outros, elas são escravas dos tesouros deste mundo. Mas o homem que ama a Deus é livre para servir a Deus. Então, você não pode me comprar, rei. Segunda coisa, porém, eu sou alguém que não pode ser comprado. Isso é tão verdade que eu posso fazer duas coisas. Eu posso dispensar a dádiva e ainda assim eu vou te ajudar, rei, porque eu vou te ajudar por causa de Deus, porque Deus é o meu Deus, é mais valioso que tudo. Então, pouco me importa que tu tenha me chamado de cativo, pouco me importa que tu digas para mim se podes, pouco me importa que tu me ofereças essas dádivas, porque eu sou livre. Eu não me sinto pequeno quando me chamas de cativo, porque eu sei que eu sou pior que o cativo. Eu sou um pecador salvo pelo quê? Pela graça de Deus. Eu sou livre. Ninguém pode mais, sabe, me humilhar mais do que eu já me vi humilhado diante desse Deus santo, que eu fui salvo pela graça. Daniel, irmãos, os homens do Antigo Testamento, eles tinham senso da glória de Deus, de maneira que, eles não queriam se impor e não queriam conquistar nada. Eles sabiam que tudo é a graça de Deus. Quando ele fala isso também, ele diz: eu vou falar, eu vou dizer, porque para mim o que importa é que Deus seja conhecido, é que a palavra seja declarada, é que a verdade seja anunciada, porque o que importa é Deus, e o que importa é o que Ele falou aos homens, o que importa é o que precisa ser dito, é que os homens precisam saber. Então, se me chamam de cativo, não interessa. Se duvidam da própria profecia, também, isso não é importante. Se tentam me comprar, isso não tem nenhum valor para mim. Eu tenho que falar. Fales e não te cales. Fala a palavra de Deus, porque o que importa é falar, porque Deus mandou falar, Ele é o importante, eu sirvo a Ele, eu sou servo do Senhor, e eu quero que os homens conheçam. Talvez eles não ouçam, talvez eles não creiam, mas o que importa é que seja declarado a santa palavra de Deus. Eu sou livre, absolutamente livre, para servir a Deus. Vocês estão percebendo isso, irmãos, aqui? Eu queria encerrar colocando para vocês que o que opera em nossas vidas hoje, isso aqui,
é o Evangelho de Jesus. Eu quero encerrar com o texto das Escrituras do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, por favor, meus irmãos. Gálatas, capítulo 1. Capítulo 2, a partir do versículo 10. Versículo 11, desculpa. Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu não tenho tempo, irmãos, esse é um texto riquíssimo. Eu só quero destacar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fui salvo gratuitamente, não pelas minhas obras, não pela lei, mas absolutamente pela graça de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. No versículo 19 ele diz: eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo é livre. Paulo é livre, meus irmãos. Ele foi salvo e agora ele foi salvo, já está limpo, não precisa fazer nada, não precisa praticar nenhuma cerimônia, nada. Esse é o assunto de Gálatas, não é? Porque estava sendo vendido para os Gálatas um outro evangelho cerimonialista que tentava comprar Deus. Olha só, que coisa, né? Lembra do que eu disse, da religião que tenta comprar Deus? E aqui Paulo está dizendo: não, isso acabou, aqui é pela graça, é salvação pela graça, e eu sou livre agora para viver para Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus, eu persevero nesta fé, nesta prática. E o contexto aqui é o seguinte: Paulo teve que repreender, olha só, imagine só, o apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro em algum momento se viu manipulado pelos homens, querendo agradar homens. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, só quero dizer isso. E tentando ali, agradar um grupo, e se afastando dos outros para não desagradar aquele grupo. E Paulo está dizendo: com isso você está combatendo o Evangelho, você não está aplicando o Evangelho na sua vida. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: o que o Evangelho faz nas nossas vidas? Antes de nós crermos no Evangelho de Jesus, nós somos como Belsazar, manipuladores, orgulhosos, manipuladores que tentam comprar os outros,
que testam a palavra de Deus, mas quando nós olhamos e percebemos que o nosso problema é exatamente esse ego orgulhoso e pecaminoso, que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, da nossa egolatria, do nosso orgulho, morrendo na cruz, que tudo que nós merecemos, nós que nos sentimos tão bonzões, somos tão inchados, tão orgulhosos, nós merecemos só o inferno, e nós vemos que Jesus morreu para nos salvar, e somos salvos absolutamente pela graça, e passamos a amar a Deus, e Deus passa a ser agora o centro de nossas vidas, e não mais o ego. Nós já estamos salvos, e agora nós vamos viver, como Paulo diz aqui, para Deus, em Cristo Jesus. O Evangelho faz isso na nossa vida. E o que ele está dizendo aqui para Pedro, entre outras coisas, é: Pedro, você não está agindo de acordo com o Evangelho. E eu quero colocar isso para a sua vida aqui, meu querido irmão. Preste bem atenção. Você é um crente em Cristo Jesus. Você já foi salvo. Você já ama a Deus. Então investigue aqui a sua vida hoje à noite e preste atenção. Se você está se sentindo melhor que outra pessoa, por qualquer motivo, isso é anti-evangelho. Você deve lembrar que você é salvo pela graça e que nós todos somos pecadores e que você não é melhor do que ninguém. Segundo lugar, você está testando, quando você tem algum pecado que você está guardando no seu coração, como pecado preferido, tem algum ídolo que você está guardando no seu coração como um ídolo preferido, e que a palavra de Deus vem e diz: olha, isso aqui está errado, você tem que se arrepender, e você está dizendo: será que isso é verdade? Você está testando a palavra de Deus. Não façam isso. Isso é anti-evangelho. Deus é o seu Deus. Renuncie esse ídolo, meu irmão. Se arrependa hoje à noite. Terceiro lugar, você está manipulando a Deus. Você talvez, mesmo sendo um crente, você está tentando comprar Deus com alguma boa obra. Está, de repente, porque tem um vírusinho do legalismo em todos nós, viu, irmãos? Você de repente está achando que tem que fazer alguma coisa para ganhar Deus. Meu irmão, tudo é pela graça. Lembre de que Jesus morreu porque você não pode nada. Tudo é pela graça de Deus. Vá à cruz e se humilhe. Você não pode comprar Deus nunca. E você está tentando, quem sabe, manipular alguém para agradar você, usar alguém para agradar você. Lembre de que você foi salvo pela graça de Cristo Jesus, não para se servir das pessoas, mas para servir as pessoas. Aplique o Evangelho na sua vida hoje à noite. Deixe esses pecados de Belsazar, que são coisas da Babilônia, não são nossas coisas, irmãos. Agora encerro dizendo o seguinte: se alguém aqui, você se parece com Belsazar, você é assim, e não se parece nem um pouco com Daniel, Deus não é importante para você. A você eu tenho que dizer: você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador. Você precisa ser convertido pela graça de Deus. O que é importante para você? Quero encerrar dizendo isso. Se você é um servo de Deus, você vai responder: Deus, eu fui salvo, como Paulo diz, para viver para Deus. Isso é verdade? Então viva assim na sua vida. Seja como Daniel, alguém livre para servir pelo poder de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Deus de amor e misericórdia, hoje nós estamos aqui porque temos ouvido a Sua palavra santa. E nós precisamos, Senhor, todos os domingos ouvir para que o nosso coração seja descortinado, para que as nossas desculpas sejam destruídas e resplandeça nosso pecado e a cruz de Jesus como a cura do nosso pecado. Senhor, faz isso hoje à noite. Se
algum de nós está sendo levado por esses pecados do ego, tentando defender o ego e não servindo ao Senhor em algum aspecto da vida. Imagine que até Pedro fez isso, então nós podemos também cair nessas coisas, Senhor. Ó Deus, nos ajude, aplique a palavra à alma de cada um hoje, Senhor, para que se arrependa desses procedimentos de Belsazar e olhe para o céu em arrependimento e fé, e glorifique ao Deus Altíssimo, e o ame, e o sirva, e o adore, se tornando assim livre, alguém que não é comprado, que não pode ser manipulado por ninguém, Senhor, mas que é livre para adorar somente a Deus. Ó Senhor, opera essa graça em nossos corações hoje à noite. Pelo Espírito Santo, nós oramos assim, ó Deus Todo-Poderoso, que nós nos pareçamos cada vez mais com Daniel. E se alguém hoje aqui ainda não é um crente verdadeiramente, converta, transforme pelo Espírito Santo, Senhor, a este coração. O Senhor conhece os corações, faça essa obra, que todos possam ser como Daniel. Em nome de Jesus, oramos assim, e o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém e amém.